Vamos mergulhar hoje numa das campanhas militares mais surpreendentes dos textos antigos, a conquista de Canaã, liderada por Josué. É uma história e tanto, sabe? Sobre como um novo líder, sentindo uma pressão gigantesca, usou fé, espionagem e táticas de batalha, digamos, bem fora da caixa, para conseguir forjar uma nação. A história começa bem aqui, nesse exato ponto de virada. Moisés, aquele líder lendário, está morto. E de repente, toda a responsabilidade de guiar um povo inteiro na conquista de uma terra prometida cai nos ombros de Josué. A pressão é absurda e a ordem é direta, sem rodeios. Vamos agora! Então, como é que Josué lida com essa tarefa que parece impossível? Bem, tudo começa com uma comissão divina, um mandato que vai estabelecer as regras do jogo para toda essa conquista. Ok, vamos analisar um pouco os termos desse acordo porque eles são muito interessantes. Primeiro, a promessa da terra é absoluta. Ponto. Segundo, o apoio divino é incondicional. É uma continuação do que Moisés já tinha. Mas é o terceiro ponto que muda tudo. O sucesso não vai vir só de espadas e escudos, mas da obediência a um código de leis. E essa condição, nossa, vai se provar absolutamente crucial. E Josué não perde um segundo sequer. Ele imediatamente transforma essa ordem divina em ação. Mobiliza seus oficiais e dá um prazo bem claro. Se preparem, porque em 3 dias a gente atravessa o Jordão. Aqui a gente vê, em tempo real, a transição dele de assistente para um comandante super decidido. E a campanha começa, mas não do jeito que a gente poderia esperar. Em vez de uma batalha de cara, os primeiros movimentos são de espionagem, de alianças improváveis e da espera por um milagre. O primeiro alvo é a fortaleza imponente de Jericó. E a primeira ação é uma operação de reconhecimento. Josué envia 2 homens para se infiltrarem na cidade. Uma manobra estratégica clássica, né? Para entender o terreno e as defesas do inimigo. E é aqui que a história ganha um toque de suspense, de surpresa. Os espiões não encontram refúgio com um soldado desertor ou um nobre, mas sim na casa de Raabe. Ela esconde os 2 dos soldados do rei, não por lealdade à cidade dela, mas porque ela reconhece que tem um poder maior agindo ali, através dos israelitas. Em troca da ajuda dela, os espiões fazem um pacto. E esse cordão vermelho, um objeto tão simples, se torna um símbolo poderoso de salvação. A vida de toda a família dela ia depender da confiança mútua e desse único sinal, pendurado na janela, no meio do caos que estava prestes a acontecer. Com as informações sobre Jericó em mãos, agora surge um obstáculo físico, o Rio Jordão, que estava na sua cheia mais violenta. E é aqui que acontece o primeiro grande milagre público de Josué. No exato instante em que os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança tocam na água, o rio para de correr. A água se amontoa e uma nação inteira atravessa em terra seca. Esse ato não só leva o povo para outra margem, mas solidifica a autoridade de Josué de uma vez por todas. Para garantir que um evento tão monumental não se perdesse no tempo, Josué manda que 12 pedras, uma para cada tribo, fossem retiradas do leito seco do rio. Elas formariam um memorial, sabe? Um lembrete físico para que a história daquela travessia impossível fosse contada de geração em geração. Com o Jordão para trás, o palco está montado para o evento mais famoso de toda a conquista. A queda de Jericó não seria uma demonstração de força militar, mas sim um teste supremo de obediência a um plano de batalha completamente fora do comum. Dá uma olhada nesse plano de batalha. É diferente. Não tem máquinas de cerco, não tem escadas, não tem ataque. A ordem é simplesmente marchar em silêncio por 6 dias e no 7º fazer barulho. Imagina ser um soldado recebendo essa ordem. É um comando que vai contra toda e qualquer lógica militar. Exige uma confiança cega. E o plano, por mais bizarro que parecesse, funciona. No momento exato, ao som das trombetas e do grito de um exército inteiro, as muralhas de Jericó simplesmente vêm abaixo. A cidade é tomada. E no meio da destruição, uma única casa fica intacta, aquela marcada pelo cordão vermelho, cumprindo a promessa feita a Raabe. Depois de uma vitória tão espetacular, a narrativa dá uma virada sombria, inesperada. O triunfo em Jericó é imediatamente contrastado por um fracasso chocante que força todo mundo a uma reflexão bem dolorosa. Este quadro aqui mostra o contraste de forma gritante. De um lado, Jericó, uma vitória milagrosa que nasceu da obediência total.
Do outro, Ai, uma cidade bem menor, onde um ataque convencional e o excesso de confiança levaram a uma derrota humilhante. Dá para imaginar a confusão do povo? A pergunta era: o que deu errado? E a resposta não estava no campo de batalha, mas dentro do próprio acampamento. A causa da derrota é revelada. Um homem chamado Acã desobedeceu a ordem explícita de não pegar nenhum saque de Jericó. Ele cobiçou e escondeu itens valiosos na tenda dele. A ação de um único indivíduo acabou comprometendo a nação inteira, mostrando que a aliança e a responsabilidade ali eram coletivas. Somente depois que o pecado de Acã é confrontado e resolvido é que a sorte de Israel muda. Com a integridade da nação restaurada, Josué lança um segundo ataque a Ai, dessa vez usando uma emboscada muito bem planejada. O resultado é uma vitória completa, deixando uma lição bem clara: o favor divino e a estratégia militar precisavam andar de mãos dadas. Com a lição de Ai aprendida e a integridade do povo restaurada, a campanha simplesmente explode em escala. A partir daqui, a narrativa acelera para uma série de batalhas relâmpago que vão decidir o destino de toda a região. Essa linha do tempo mostra a velocidade impressionante da conquista. Primeiro, um tratado é conseguido por engano. Logo depois, numa batalha contra 5 reis, a própria natureza parece intervir com uma chuva de granizo mortal. E então, vem um momento mais famoso. Josué comanda o sol e a lua para pararem no céu, estendendo o dia para garantir a vitória. Com esse ímpeto, ele lança campanhas relâmpago no sul e no norte, desmantelando sistematicamente toda a resistência organizada. 31. Esse é o número total de reis derrotados a oeste do Rio Jordão. É uma contagem final que dá uma medida bem clara da escala e do sucesso da campanha militar de Josué. E assim, com a resistência principal esmagada, a fase da conquista chega ao fim. Essa citação marca a conclusão de um capítulo bem violento e o início de um novo. A guerra principal acabou e a terra finalmente encontra um período de paz. A nossa análise de hoje nos deixa com essa questão, né? Conquistar um território é um desafio imenso, mas e o que vem depois? A tarefa de transformar terras conquistadas e um povo de guerreiros em uma nação estável e funcional apresenta um conjunto de desafios completamente novo. A guerra tinha terminado, mas o trabalho de construção estava só começando.